favor, abra sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 26. Atos, capítulo 4, a partir do versículo 26. Enquanto você procura, eu vou ler o tema do nosso mês, que é Nosso Compromisso com Propósito. E o tema do dia de hoje é Um Só Coração, Uma Só Visão, baseado em Atos, capítulo 4, versículo 32, que diz que da multidão dos que creram era apenas uma mente e um coração. Atos, capítulo 4, a partir do versículo 26, diz o seguinte: levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se contra o Senhor e contra o seu ungido. Versículo 27. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o seu santo servo Jesus, ao qual ungistes. Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gentes de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Versículo 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Oh, que bênção! Glória a Deus! Se assentar, pode sentar-se. Nós lemos um texto no capítulo 4 do livro de Atos. O livro de Atos é um livro que poderia se chamar Atos do Espírito Santo, embora alguns chamem de Atos dos Apóstolos, né? É um livro muito profundo e muito importante para nós. E nessa noite nós vamos nos concentrar na mensagem que diz sobre a união, porque no versículo que nós lemos diziam que daqueles que creram no Senhor, eles eram apenas uma só mente, apenas um coração, ou seja, o coração e o pensamento deles estavam unidos. E isso é um trabalho fruto daquilo que Jesus já vinha trabalhando na vida deles. Porque em Atos, no capítulo 1, a gente vê Jesus dizendo a eles que eles não saíssem de Jerusalém, que eles permanecessem unidos. E ainda assim, lendo as Escrituras, a gente sabe que depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu para mais de 500 pessoas, mas quando houve o derramar do Espírito Santo já em Atos no capítulo 2, só estavam apenas em torno de 120 pessoas. Então, 380 pessoas perderam pelo fato de não estarem unidas. E no capítulo 3 do livro de Atos, então a gente tem aquele momento em que Pedro e João estão indo orar e tem uma pessoa paralítica e ela está pedindo esmola e ela estende a mão para Pedro e João pedindo uma esmola e eles emitem aquela famosa frase: prata e ouro nós não temos, mas o que nós temos nós te damos, em nome de Jesus, levanta e anda. Oh, que bênção, glória a Deus. E por conta disso, aquele homem recebeu a cura, ele se levantou. E aí nós vamos para o capítulo 4, porque nós temos a continuação dessa história. As autoridades religiosas não gostaram do milagre, porque se no capítulo 2 de Atos, em torno de 3.000 pessoas se arrependeram, se converteram daquela primeira pregação de Pedro. No capítulo seguinte, então, esse número chega a 5.000. Então, Pedro e João, eles são presos por conta de pregarem alguém que a religião oficial não reconhecia. E eles, então, são presos e ainda são orientados para nunca mais falar a respeito do nome de Jesus. Obrigado, meu irmão, Deus abençoe. Tem galardão no céu por isso, hein? Glória a Deus. Mas eles dizem, né, que eles receberam
uma missão do Senhor Jesus, e eles vão continuar a falar. E aí então é que nós chegamos nesse momento da oração que nós lemos, que eles saíram da prisão, eles se reúnem com os irmãos novamente, e depois deles orarem, o lugar que eles estavam reunidos tremeu. E isso é realmente tremendo, quando nós estamos unidos àquilo que Deus faz conosco. E nós não podemos perder de vista essa questão da união. O Salmo 133, ele diz: como é bom e como é agradável quando os irmãos vivem em união. Como é bom, como é agradável quando a família vive em união. Como é bom e agradável quando os vizinhos vivem em união. Você já teve um vizinho chato? Eu já, misericórdia. Então, meus irmãos, quando a gente está em união, tudo é uma bênção, é maravilhoso. E Martin Luther King, ele disse o seguinte: nós devemos aprender, porque não é uma coisa natural, fácil. Nós precisamos aprender a viver juntos como irmãos. Porque se nós não fizermos isso, nós vamos acabar morrendo, todos juntos, mas como todos. Porque nós vivemos juntos. Já que nós vivemos juntos, por que não fazer da nossa convivência a melhor convivência possível? Mas para isso, a gente precisa aprender a tolerar o outro, aprender a entender o outro. O outro também tem que nos tolerar muitas vezes, ele tem que também aprender como que nós agimos, aquilo que nós gostamos, aquilo que nós não gostamos, mas o resultado da união, além da paz, é produzir coisas. Madre Teresa de Calcutá, ela diz o seguinte: eu faço, que ela tinha um trabalho formidável, com as pessoas necessitadas, e ela diz: eu faço o que você não pode, e você faz o que eu não posso, e juntos nós fazemos grandes coisas. Henry Ford disse o seguinte: reunir as pessoas com um objetivo comum é difícil, mas já é um começo. Mas não basta. Reunir é difícil, mas não basta. Mas depois de reunir, nós temos que manter essas pessoas juntas. E isso, se você conseguir manter, é um progresso. Então, se você consegue conseguiu encontrar uma pessoa para se casar, para formar uma família, isso é difícil, mas foi uma bênção. Agora, conseguir se manter casado, isso é um grande progresso. A esposa do famoso pastor Billy Graham, certa vez numa entrevista, ela foi perguntada se alguma vez ao longo da vida ela tinha pensado em se separar do marido dela. Porque toda pessoa que se destaca, seja em qualquer área, as pessoas têm curiosidade para saber como que aquela pessoa é no dia a dia, E a esposa do Billy Graham, ela deu uma resposta muito legal. Ela disse assim: eu nunca pensei em me divorciar do meu marido. Aí todo mundo: nossa, o pastor Billy Graham realmente é um homem, maravilhoso, E aí, antes que as pessoas terminassem de pensar, ela falou assim: eu nunca pensei em me divorciar, mas em assassinar várias vezes. Por quê, irmãos? Porque tem hora que o outro irrita, mas irrita de um jeito que a gente perde o controle. E por isso que o Espírito Santo nos dá como um fruto, o domínio próprio para nós termos esse controle. E na nossa família é a mesma coisa. Às vezes é com cônjuge, às vezes é com filho, às vezes é com neto, às vezes é com nora, com genro, com cunhado. Então nem se fala, são famosos por isso. Então, um outro sábio disse o seguinte: tudo o que é dividido torna-se mais fraco. Sabe aquela famosa história do colocar água no feijão quando chega a visita? O caldo rende, mas o caldo fica mais fraco, não fica? E por aí. É o que acontece com tudo. Uma família que se divide, ela se torna mais fraca. Então, a união faz a força e a divisão
vai provocar a queda. E Jesus disse: um reino dividido, uma cidade dividida, uma família dividida, ela não resistirá, ela vai sucumbir. Então, a gente tem essa questão da união descrita na Bíblia em vários momentos. E uma das que a gente lê logo quando a gente começa a ler a Bíblia, em Gênesis, é o momento em que o povo decide construir a famosa Torre de Babel. E é muito interessante porque a Bíblia fala que eles estavam unidos. Eles falavam, inclusive, apenas um idioma, não existiam vários idiomas, existia apenas um idioma. Eles se comunicavam, eles conseguiam se entender, eles tinham um único propósito, eles estavam unidos, mas eles erraram naquilo que era o projeto deles. Eles decidiram: vamos construir uma torre que toque os céus para que o nosso nome fique famoso. E o nosso propósito de vida não é tornar o nosso nome famoso, como diz a música, né, baseada na palavra de João Batista, que o Senhor cresça e eu diminua. E por causa dessa definição deles, do motivo pelo qual eles queriam fazer a Torre de Babel, então a Bíblia diz que o Senhor desceu e disse: esse povo é unido, e daqui para frente, em breve, nada será impossível para eles de realizar, porque eles são unidos. E como o propósito que eles tinham era um propósito de arrogância, de orgulho, então Deus não estava naquele projeto, e Deus então decidiu mexer no idioma, na comunicação. E a partir disso então é que nasceram os vários idiomas que nós conhecemos hoje, e eles pararam de conseguir se entender. Você percebeu? Quando a comunicação fica ruim, os problemas começam a aumentar. E por conta dessa comunicação provocada pela dificuldade do idioma, eles então não construíram. E nós, meus irmãos, precisamos aprender com isso, porque a comunicação, ela é um problema em todas as áreas, em todos os lugares. A comunicação, ela é um problema na igreja, a comunicação é um problema no trabalho, a comunicação é um problema na família, a comunicação é um problema sério nos grupos de WhatsApp. Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala, e principalmente se você manda mensagem de texto no seu WhatsApp, você precisa então escrever, ler e talvez apagar e mandar um áudio. Porque quando você escreve, você tem na sua cabeça o que você está pensando e o quanto é que você está bravo ou magoado com aquilo. Mas você não consegue expressar isso pelas suas palavras. E a pessoa que vai ler, ela vai interpretar do jeito que ela vai estar no momento que ela receber a mensagem. Se ela tiver no veneno, ela já vai achar que você já está chamando ela para briga. Então, às vezes, é melhor não mandar mensagem de texto, é melhor mandar um áudiozinho, porque aí a pessoa ouve a sua voz e ela percebe se aquilo é do jeito que deve ser mesmo ou não. Então, nós observamos essa dificuldade, mas nós também vamos olhar, meus irmãos, o que aconteceu ao contrário do problema da comunicação lá na Torre de Babel. Porque enquanto que lá em Gênesis 11, quando tem o relato da Torre de Babel, que é essa confusão na comunicação por conta da dificuldade de se conversar, se você olhar e lembrar atentamente em Atos 2, quando o Espírito Santo é derramado, os discípulos e as pessoas que estavam orando, elas começaram a falar em outros idiomas. Elas começaram a falar em outras línguas. E lá naquele momento existiam pessoas em Jerusalém de diversos países da região.
E aquelas pessoas de todos os países, de todas as regiões que estavam lá, elas começaram a entender aquilo que estava sendo falado pelo poder do Espírito Santo. Então, quando nós nos aproximamos do Senhor, o Senhor começa a abrir o nosso entendimento para que a gente consiga entender o que o outro está falando, entender o que o outro quer dizer, e a partir dessa audição mais afinada, a gente dá a resposta certa, porque nós não podemos fazer como a turma bateu, levou. Nós temos que ser do grupo que, quando alguém fala alguma coisa, a gente tem que respirar, tem que contar até 10, pedir misericórdia para o Senhor em pensamento, pensar no que vai responder e responder uma palavra branda, que apague aquele furor, porque nós somos da turma da paz, não é verdade? Então, se nós somos da turma da paz, a gente não vai colocar lenha na fogueira. Mas para isso, a gente precisa de domínio próprio. E ter domínio próprio é um trabalho constante que o Senhor vai fazendo conosco, porque é da nossa natureza o bateu, levou. Você vê criança, né? Criancinha pequena, que nunca ninguém ensinou nada, ela vai lá, ela morde a outra, ela bate na outra, ela pega o brinquedo da outra. Infelizmente, é a nossa natureza. Então, meus irmãos, a gente viu que em Babel as pessoas pararam de falar o mesmo idioma, e a comunicação se tornou um problema que trouxe a separação deles. Em Atos 2, justamente ocorre o contrário. O Espírito Santo capacita para que as pessoas consigam falar em outro idioma, entender o outro idioma, e elas conseguem então viver juntas, porque elas entendiam a mensagem do Senhor. E a mensagem do Senhor sempre vai ser: se arrependam dos seus pecados e façam a vontade de Deus, para que vocês possam viver todos os planos que Deus tem para vocês e não ficarem sujeitos à condenação eterna. Agora, meus irmãos, o que nós precisamos aplicar também na nossa vida? Quando Jesus disse que todo reino dividido não vai resistir, nós precisamos pensar na nossa família. A divisão, o desentendimento, ela é uma arma muito usada pelo inimigo para separar as pessoas em todas as áreas da nossa vida. E nós temos que observar isso como, de fato, uma armadilha do inimigo. Toda vez que começa a ter um problema na comunicação, toda vez que alguém começa a se afastar, quando começa alguém trazer divisão, porque a divisão, ela provoca a queda, e já provocou a queda, inclusive, de grandes impérios, que dirá da nossa casa, que dirá da nossa família. Nós conhecemos muito o Império Romano por conta daquilo que ocorreu durante a estada de Jesus na Terra. Agora, você sabe como é que o Império Romano acabou? Pois é, a maior parte de nós não sabe, mas eles acabaram justamente porque eles começaram a se dividir. Os generais do exército do Império Romano começaram a querer se tornar imperador, e começaram então a matar os imperadores. E aí tinha que eleger, escolher um novo imperador, e normalmente vinha daquela nobreza, e normalmente entre os generais. E aí chegou um ponto que eles decidiram então dividir o Império Romano. E eles dividiram de fato. Uma parte ficou com a capital em Roma, e uma outra parte do exército, do poder militar, do poder econômico, ficou para um outro imperador, que levou então o seu grupo para a Turquia, e lá eles construíram a cidade de Constantinopla, porque o imperador chamava-se Constantino, então ele colocou o nome dele na cidade. Então ficou existindo dois impérios romanos: o Império do Ocidente, que a capital era Roma, e o Império do Oriente, que a capital era Constantinopla. E o Império do Ocidente, que tinha Roma como sua capital,
depois dessa divisão, ela só durou mais 81 anos e ela foi vencida pelos inimigos. O Império Romano do Oriente durou ainda mais 1000 e poucos anos, 1050, 1080 anos, alguma coisa assim. Mas também depois caiu por causa de uma divisão. Então nós, meus irmãos, nós precisamos ser mansos como a pomba, como diz a Bíblia, mas prudente como uma serpente, como uma cobra. Nós precisamos ter essa prudência. Veja que esse ano é um ano de eleição. Então, já se prepara pelas brigas na família por causa de partido político. Agora, vamos pensar, vamos pedir para o Senhor abrir o nosso entendimento, o nome partido político. O que significa partido? É alguma coisa que foi dividido. Você acha que um partido político, seja de direita, seja de esquerda, seja de centro, vai ser a salvação para o nosso povo? Não vai, porque a partir do momento que se chama partido, eles estão dizendo, nós só queremos a nossa parte, nós só queremos do nosso jeito, e nunca vai ter uma integração pensando no bem do povo, no bem do país, porque você precisa ter em mente que quem manda no país não são os políticos que nós votamos. Quem manda no país são os partidos que estão por trás desses políticos, né? Então, meus irmãos, é uma trama do inimigo, porque quando Jesus estava no deserto sendo tentado, o inimigo disse: tudo o que existe nesse mundo é meu e eu dou a quem eu quero e eu te darei se você prostrado me adorar. Então, o que a gente precisa fazer? A gente tem que levar ao nosso pensamento que quem vai conseguir unir o nosso povo é tão somente o Senhor quando Ele voltar. Enquanto isso, você escolhe o seu candidato do jeito que a sua consciência diz, do jeito que você acha que tem que ser, do jeito que a sua fé te orienta. Mas sem brigar, meu irmão, minha irmã, com um parente por conta disso, porque não vale a pena. Nós precisamos ser um povo sábio, um povo que vê o mal e se esconde. Então, nós temos armadilhas todo santo dia contra a nossa própria pessoa e contra a nossa família. Então, por isso que nós precisamos nos manter unidos para que a gente lembre de que nós estamos numa guerra espiritual, que tudo começa primeiro no mundo espiritual e depois nos alcança no mundo físico. E é por isso que nós precisamos orar, por isso que nós precisamos ler a Bíblia, por isso que nós precisamos ter discernimento de espírito para ver as coisas de longe. E quando a gente perceber uma armadilha, a gente poder então se desviar dela. E uma coisa que deve nos animar é que quando a gente viu o derramar do Espírito Santo no livro de Atos, a Bíblia diz que as pessoas que estavam reunidas eram pessoas diferentes. Se a gente olhar os dedos da nossa mão, criados por Deus, cada dedo tem um jeito diferente. Deus criou o preto, Deus criou o branco, Deus criou o amarelo, Deus criou os marrom como eu, né? Os altos, os baixos, né? Agora, o que a gente precisa? Os pardos, né? Os pardos, né? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa entender que o mundo é feito de pessoas diferentes, porque Deus fez as pessoas diferentes. Quem é de família grande, que teve às vezes 10 filhos, ou teve 10 irmãos, por exemplo, vai ver, né? Filho do mesmo pai e da mesma mãe, mas um diferente do outro. Quer ver uma coisa que é de dar nó no cérebro? Gêmeos idênticos na aparência, mas por dentro diferentes. Por quê? Porque Deus nos fez diferentes e nós precisamos aprender a lidar com as pessoas que não pensam como a gente. E é um erro de esquerda, de direita, de centro,
querer achar que todo mundo tem que pensar igual. A gente não foi criado para pensar igual. Eu tenho 2 filhos, mas eu e minha esposa, 4 pessoas, nós pensamos os 4 diferentes. Para a gente chegar no consenso, a gente tem que sentar, né, e negociar as coisas. Porque um quer uma coisa, outro quer outra, outro quer outra. Eu fui viajar, por exemplo, agora, o meu filho mais velho virou e falou assim: eu não quero ir. Eu falei assim: como você não quer ir? Né? Com uma viagem dessa, né, vamos para outro país, não sei o quê. Não, pai, eu não quero ir. Quero ficar aqui, ficar com meus amigos, não sei o quê. E não fui. Não fui. Pergunta para mim se eu vou entender isso. Não vou entender. Mas é um direito dele, né? Talvez enxergando a possibilidade de ir no futuro, outras vezes não enxergar isso como uma oportunidade única, não quis ir. Eu, quando tinha a idade dele, que, como diz o povo, vendia o almoço para comprar janta, se alguém falasse para mim: olha, vai fazer uma viagem internacional dessa, meu pai do céu, já estou arrumando as malas, né? Mas cada momento é uma situação, cada pessoa é de um jeito, e nós precisamos aprender a viver com as diferenças das pessoas da nossa família, porque elas nunca vão ser iguais a nós. E aí, nós que somos pais, quem também já tem neto, tem que tomar o cuidado de não acabar tendo um carinho mais declarado pelo filho ou pelo neto que é mais parecido com você. Né? Porque é uma coisa natural. Se eu sou carinhoso e eu tenho um filho que é mais carinhoso, é lógico que eu vou estar, né, mais atento para ele. Mas o carinho tem que ser distribuído da mesma maneira. Os elogios têm que ser distribuídos da mesma maneira. Então, isso é um desafio. Mas é o nosso trabalho como pai, como mãe, como avó, como avô. Então, a Bíblia diz: quando as pessoas trabalham unidas, não haverá restrição para tudo aquilo que elas quiserem fazer. E você observa, meus irmãos, que até no mundo do crime, quando, né, dizem, né, o crime é organizado, você vê que as proezas que eles fazem maiores. Por quê? Porque existe uma união, tanto para o bem quanto para o mal. Então, a união, ela tem poder, e nós precisamos manter a nossa família unida, e nós também precisamos nos unir cada vez mais no corpo de Cristo, para que a gente possa se beneficiar ainda mais um dos outros. Eu citei no início, né, sobre a bênção que é ter os adolescentes tocando com a gente. Olha, se a gente não tivesse aberto essa possibilidade para os adolescentes, eles não estariam tocando. Se eles não estivessem tocando, eles não estariam nos abençoando. Se eles não estivessem nos abençoando tocando, nós não estaríamos desfrutando mais da bênção do Senhor, vendo o empenho deles estar aqui. Porque não é só chegar no domingo um pouquinho mais cedo para tocar. Sexta-feira nós precisamos um pouquinho até de fome, né, Fabiana? Ficamos aqui mais desesperados, a barriga estava lá nas costas. Glória a Deus que a Fabiana trouxe um bolo e salvou a gente, né? Então, meus irmãos, a gente precisa se manter unido. A igreja primitiva, a igreja de Atos 2, ela não era unida porque todos eram iguais, mas porque eles aprenderam a se perdoar e a entender que Deus tem um propósito, um plano na vida de cada pessoa. E mesmo eles vivendo debaixo da ação do Espírito Santo, eles tiveram problemas. Vocês lembram que quando eles começaram a instituir os diáconos, eles fizeram isso porque eles tiveram um problema justamente na distribuição, naquilo que a gente poderia chamar, né, na cesta de alimentos, né? Vocês esquecem que só aqui que a gente tem de vez em quando os problemas na entrega de cesta de alimentos? Não. Naquela época eles também tiveram problemas, né? E foi por isso que foi instituído os diáconos. Depois, outros problemas que surgiram com Paulo, com Barnabé, com Pedro, né? Mas eles se resolviam. E a mesma coisa tem que ser conosco na igreja, na sua casa, no seu trabalho, aonde quer que você estiver. Os problemas, eles sempre vão existir. Mas você tem que ser a pessoa que, ao invés de construir um muro
que separa o outro de você, você vai ser aquele que vai construir a ponte. Você vai demonstrar bom senso, você vai demonstrar controle emocional, você não vai dar as respostas mal criadas, você vai esperar o momento certo para dizer a palavra certa, e com isso você vai se destacar. Então, meus irmãos, a gente viu que durante a pandemia, por causa da necessidade, até os cientistas de países que concorriam, porque existe essa coisa, né, do país que descobre uma coisa primeiro, ou descobre uma coisa melhor. Nós tivemos no passado, né, o país que queria ir à Lua primeiro, etc. Durante a pandemia, por causa da necessidade, os cientistas de todos os países se uniram, trocaram informações, e eles conseguiram criar a vacina num tempo tão recorde. Por quê? Porque houve união, porque houve colaboração. E é isso que nós precisamos aprender com eles. Quando Neemias estava construindo, ou reparando os muros de Jerusalém, aconteceu uma coisa muito interessante. Porque a Bíblia fala que cada família tinha uma responsabilidade de reconstruir uma parte do muro, mas todas as vezes que havia um perigo, havia algum sinal de alerta, alguma coisa, o pessoal que estava de prontidão, de sentinela, eles tocavam as trombetas. E todas as vezes que as trombetas eram tocadas, né, como sinal de alarme, então todos eles se uniam para defender, para ver qual que era a situação, e então eles faziam, né, cada um o seu trabalho individual, mas eles também estavam unidos para um propósito maior, que era defender o seu povo. E a gente deve fazer isso, né? A gente deve, cada um de nós, cuidar da nossa própria vida, né? Não olhar para aquilo que acontece com o outro, porque o outro está vivendo um outro momento de vida, e a gente, né, atende ao chamado de Deus, de estar na casa do Senhor, de vir aos cultos, de aprender mais da sua palavra, de orar pelos irmãos, cobrir em oração, para que a gente deixe o Espírito Santo tratar com cada pessoa, não apenas da igreja, mas também com as pessoas da sua casa, da sua família. É claro que quando a gente fala de filho, a gente tem que dar disciplina, a gente tem que, né, ensinar, tem que corrigir e tudo mais. Mas tem hora que a gente quer fazer com as pessoas da nossa casa, que não tiveram ainda uma experiência com o Senhor, a gente quer fazer o papel do Espírito Santo, a gente quer convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. E não funciona. Somente o Espírito Santo é que tem essa capacidade. A gente não pode esquecer isso. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que continuar, né, levando essa pessoa em oração, para que o Senhor continue batendo na porta do coração dessa pessoa. Em algum momento ela vai ouvir e abrir a porta do coração. Porque toda vez que o Senhor bate na porta das pessoas pelas quais nós estamos orando, é lógico que elas ouvem, mas elas não abrem a porta. E muitas precisam passar por uma situação tão complicada como daquele filho pródigo, para então se render aos pés do Senhor. Outros precisam cair do cavalo, como aconteceu com o apóstolo Paulo, embora no texto não fala que ele estivesse andando a cavalo, mas a gente acredita que ele estava a cavalo. Então, meu irmão e minha irmã, nós precisamos ser uma só mente, um só pensamento e um só coração, embora nós sejamos completamente diferentes na igreja e na nossa casa. E para isso, a primeira coisa que nós precisamos cuidar é sobre a nossa comunicação. Como é que você fala com o seu cônjuge? Como é que você fala com os seus filhos? Como é que você reage quando você está estressado, quando você está estressada? E lembrando, né, para quem tem mais de um filho, você não pode tratar cada filho da mesma maneira, porque cada um tem uma necessidade diferente. Às vezes para um você precisa dar uma dura mesmo, né? Com jeito, com sabedoria. O outro não. O outro você só precisa olhar nos olhos e demonstrar com poucas palavras que você ficou decepcionado com aquela atitude dele. Bem? Então a gente precisa ter esse discernimento. Então, e como está a sua família? Qual o seu momento de vida? O que você está passando? O que você está enfrentando na sua casa? A sua família está unida
ou ela está desunida? Na sua casa, na sua família, as pessoas entendem o que uma fala? Elas têm liberdade para falar ou não? Está tendo confusão na sua casa, está tendo confusão na sua família, está no momento de muita discussão que ninguém se entende? Eu espero que não. Eu espero que você esteja experimentando da comunhão da igreja de Atos 2, da igreja primitiva, e que todos se entendiam, porque a comunicação fluía, porque Deus estava movendo as pessoas apesar das diferenças. Porque quando há confusão, quando há divisão, as pessoas sofrem. Todas as pessoas sofrem. Mesmo quando tem uma discussão e um supostamente ganha, tanto o que supostamente ganhou uma discussão quanto o que perdeu, os dois vão sofrer, porque o resultado é um afastamento. Então, meu irmão e minha irmã, nós temos que lembrar que a comunhão, ela não é algo que flui naturalmente. A comunhão, ela não nasce naturalmente. A comunhão é fruto de um trabalho, de um empenho grande da nossa parte, para que a gente possa unir a família. A gente tem um exemplo claro de famílias que têm muitos irmãos. Normalmente, quando a mãe morre, nossa, misericórdia, os irmãos se afastam, as reuniões de família já começam a ficar difíceis, às vezes até impossíveis de acontecer, porque aquela pessoa que unia todos os filhos não está mais presente. Então, o nosso trabalho é fazer essa comunhão acontecer, apesar das lutas, apesar das diferenças, apesar das dificuldades. Então, meu irmão, minha irmã, se a sua família não está do jeito que você gostaria, se ela não está unida como você gostaria, se eles não estão falando de maneira amorosa e carinhosa como você gostaria, se eles ainda não tiveram todos uma experiência de novo nascimento com o Senhor como você gostaria, nós precisamos continuar a fazer aquilo que nós já estamos fazendo, falar ao Senhor sobre eles, clamar por misericórdia, para que o Senhor continue a existir na vida deles e que o inimigo não possa usar as pessoas da nossa família para destruí-los, para afastá-los dos planos que o Senhor tem para cada um deles. Então, eu penso, meus irmãos, que nós precisamos, na nossa casa, deixar alguns termos, o meu, o teu, para a gente falar o nosso. A gente vê que antigamente a questão do dinheiro nas famílias era uma questão mais simples de ser administrada, porque o que se ganhava era tudo da família, e nos anos para cá, então o dinheiro da esposa é o dinheiro da esposa, o dinheiro do marido é o dinheiro do marido, e o que a Bíblia ensina é que o dinheiro é da família, porque afinal de contas foi Deus que deu saúde para que as pessoas pudessem trabalhar e conquistar aquele dinheiro. Então não se refere apenas também ao dinheiro, ao meu dinheiro, ao teu dinheiro, mas também aquilo que eu quero fazer, aquilo que você quer fazer, o que é que é melhor para nós fazermos, o que é melhor para a nossa família. Tem marido que chega a determinado dia e vive e fala assim: olha, eu vou jogar futebol e que acabe o mundo, porque esse é o meu momento, é o meu lazer. Eu não estou dizendo que não deve ter lazer, mas estou dizendo que precisa ser conversado. Então, a gente precisa olhar para os planos que Deus tem, olhar para a fotografia da nossa família e vendo o quanto nós estamos distantes e pedir que o Senhor nos socorra, porque os dias são maus e tudo indica, meus irmãos, que do ponto de vista econômico até pode melhorar, mas espiritualmente a tendência é piorar, porque nós temos o cenário do surgimento do anticristo. Tudo que o anticristo precisa para governar está sendo montado. Imagine um palco que está sendo preparado para receber o anticristo, E a tecnologia é uma delas, porque as pessoas não vão poder comprar nem vender se não tiver a marca da besta.
E hoje, se você sair de casa sem a carteira, sem o cartão de crédito, não tem problema nenhum. Você dando com o seu celular, você faz um Pix, você compra, você vende, está tudo certo, né? Logo, logo você não vai precisar mais do celular, porque eles vão oferecer uma outra tecnologia, que é só você colocar na mão direita uma marquinha, ou se você for amputado na testa, e está tudo resolvido. Então que o Senhor nos livre desse dia, porque a Bíblia fala que as pessoas que receberem essa marca, elas não vão herdar o reino dos céus. E como nós estamos próximos disso, meus irmãos, misericórdia, eu não imaginava que eu fosse vivenciar isso, mas do jeito que a tecnologia está correndo, é muito provável que logo, logo isso vai se lançar. Mas nós cremos na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, e que seja essa noite, se possível, em nome de Jesus. Então, meu irmão, irmã, quero convidar você a se levantar. Clarice, nós vamos fazer um louvor? Nós vamos fazer um louvor final, e depois nós vamos orar pela nossa casa, nós vamos orar pela nossa família, porque, meu irmão, minha irmã, se orando, se colocando na brecha pela nossa casa, a nossa família enfrenta lutas e dificuldades. Imagine você se nós não nos colocássemos na brecha. Então, é importante que você, nos seus momentos de orações, você coloque cada pessoa da sua casa em oração, que você se lembre também dos irmãos da congregação, para que a gente possa estar juntos, unidos como igreja, em uma só mente, em um só coração, um ajudando o outro, um orando pelo outro, porque as lutas são grandes. E o inimigo, meu irmão, como diz a Bíblia, ele vem para roubar, para matar, para destruir. E quantas pessoas estão presas pelas correntes do inimigo, pelos vícios, pela falta de visão, pela falta de entendimento, roubando literalmente os sonhos que a pessoa tem no coração, que foram sonhos dados pelo Senhor. Mas nós cremos que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Nós cremos que nós viveremos todos os planos que o Senhor tem para nós, e são planos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança, como diz a Bíblia. Vamos orar.